Bom dia. Essa é a segunda vez que eu piso nos pés amazonenses, né? E para mim é feliz de contar para vocês, né? Como isso aconteceu. Em 2018, eu participei de um edital pelo Instituto Malmiroá, a qual estava selecionando jovens para vir para a Amazônia, para fazer um intercâmbio e também conhecer o turismo de base comunitária aqui numa comunidade ribeirinha, Alencar. E aqui é onde tudo começou a minha história, né? Então, para mim, estar aqui hoje é gratificante. E foi muito bom, porque assim, eu tive a oportunidade de conviver uns 10 dias e a gente foi para Tefé. E lá eu vi de perto como é que é a cultura, né? Um pouco, né? Não dá para ver tudo, né? Mas pelo menos algo que pudesse me incentivar a fazer isso lá no meu quilombo, Mumbuca. E uma das coisas que marcou muito foi eu ter comido açaí com farinha, que eu gosto muito de farinha. E aí eu tive essa experiência muito legal lá na comunidade Alencar. Vi o pessoal também lavando roupa, né? Que é bem diferente, com a tábua, assim, isso fiquei impressionando. E eles, não, vem, vem, vem. E eu fui lá também, bater roupa com eles, né? E acordar de manhã, ver aqueles jacaré. Então, assim, é diferente do cerrado do que eu vivo lá no Jalapão. Mas, enfim, voltei para o Jalapão com muitas ideias, né? E super animada, feliz. E eu comecei a conversar com a minha tia, com meus primos, né? Porque eu tenho uma família enorme, família grande, né? E falei, vamos fazer algo diferente aqui com o turismo na nossa comunidade. A gente tem tanta coisa rica do nosso cerrado que as pessoas não sabem, que as pessoas precisam conhecer. Aí eu conversei com minha tia doutora, que ela tem 70 anos, né? E a tia Tonha, que é dona da pousada, né? Que ela tem a pousadinha. Então, assim, o turista tem que vir, tem que ter lugar para se hospedar. E aí, mas aí eu falei, tia doutora, vamos trabalhar com o cerrado. O que nós temos no cerrado? Ela, vamos fazer chá. Porque essas pessoas de São Paulo que vêm para cá, todas afudegadas, com muito correria, eles precisam tomar um chá para eles se acalmar e se relaxar. E aí a gente foi, né, conversar, fui para o cerrado mais ela, né, veio umas ervas, a qual a gente podia trabalhar com o pessoal. E a gente começou, né, fazer essa primeira vivência com a doutora, levando o pessoal para ter essa experiência de conhecer a história dela, porque o nome dela é doutora. E aí a gente, lá ela prepara um chá, o pessoal, né, são vários chás. O pessoal, então, a gente trabalha muito lá com essa questão do cerrado. Então, nossos remédios lá são raizadas, são chá. Então, assim, a gente cuida muito dessa questão da natureza mesmo. E aí o pessoal toma o chá, aí depois o pessoal relaxa, começa a chorar, desabafar, contar histórias, né? Aquela troca muito legal, que eu falo que é a cura da alma, né? Porque as pessoas precisam ter esse contato com as pessoas, né? Então, assim, nós seres humanos, na correria, a gente não tem muito tempo de sentar, de conversar, de desabafar, de contar nossas histórias, né? Porque, às vezes, uma palavra ajuda muito, né? Naqueles momentos de correria. E a gente faz isso com a tia doutora, né? E as pessoas saem muito felizes e alegres. E uma outra vivência também que a gente tem na comunidade, que é essa, assim, a gente trabalha só com coisas do cerrado, viu, gente? Aqui todo mundo sabe e conhece o Buriti, né? Lá, o nosso Buriti lá, a gente faz móveis, né? Também para nós arrumar a nossa casa, o nosso telhado, algumas coisas da parede. Então, assim, a gente é muito do artesanato mesmo. Mas uma coisa que encanta todo mundo é a viola de Buriti. Então, porque a viola do Buriti, ela tem um som, né, lá na comunidade, e a gente tem esse processo de mostrar como é que a gente trabalha com a viola do Buriti. A gente vai no campo, na vereda, tira o caule do Buriti, e aí começa a fazer o processo, né? E assim, o Buriti, a gente tem a época certa de pegar também. Tem um macho e tem a fêmea. Então, assim, tem que ter expertise de pegar o Buriti, porque para não acabar. Então, assim, os caras que mexem lá na comunidade são tudo conhecedor da coisa, né? Então, eles sabem o que estão fazendo, né? E aí, desse instrumento, eles cantam as músicas tradicionais da comunidade. E tem também a experiência do pessoal ver como é que faz a viola de Buriti.
Aí tem as pessoas que vai lá, tenta fazer também, né? Uns até tenta tocar, né, a viola também. E as músicas são autoria dos meninos da comunidade que toca. E também tem versos e poesias, né, citada contando a nossa história, porque às vezes as pessoas não têm muito tempo de ficar, né, mas com as músicas e com as poesias toca o coração das pessoas, né, que pode voltar novamente para ficar mais tempo na comunidade. E é isso, a viola do Buriti, ela é um instrumento que assim nos alegra, porque os nossos antepassados, né, quando você vai estudar e vai descobrir as histórias, são pessoas que cantavam na tristeza, né, e cantavam quando estava sorrindo. Então, a gente tem isso. A gente canta quando está feliz e canta quando está triste. Né? Na despedida dos nossos turistas que vão para lá, nós cantamos. E na chegada, a gente canta, porque estamos felizes porque eles estão chegando e estamos tristes cantando porque eles estão indo também. Né? Então, assim, são dois momentos muito importantes para a gente lá. É a chegada da pessoa, né, e a saída também, porque ele vai saindo sabendo que nós estamos cantando uma música para eles. Né? E isso é muito gratificante, tanto para nós como para as pessoas que vão nos visitar. Mas a experiência assim, que as pessoas passam um ano, né, para ir lá no Jalapão, no Quilombo, para conhecer de perto, né, é o capim dourado. Né? Então, vocês podem ver capim dourado em todo lugar do mundo, mas a história original, da onde veio, é lá do Jalapão, do Quilombo Mumbuca, certo? E a gente colhe o capim dourado uma vez por ano, né? E a partir do dia 20 de setembro, antes não podemos colher, teve estudos, mais de 8 anos, sabendo como todo o processo, né? E teve o estudo tanto quanto específico, como conhecimento tradicional, né? E isso é muito engraçado, que assim, o científico estudou e bateu certinho com o tradicional, que é o que nós vivemos lá, que nós falava, né? Que tem que ter o fogo, né? Temos que ter a época certa de colher. Então, assim, todo esse processo foi construído junto com a comunidade. Mas, assim, a vivência é o que acontece. O pessoal vão para a festa e aí nós levamos o pessoal para ir para o campo, para ver como é que nós colhemos o capim. Porque se as pessoas não conhecerem a história, não vivenciar, não vai dar valor ao nosso artesanato. Eu já tive essa ideia, falei, não, vamos levar o povo para o campo. Eu levo de pau de arara, porque tem que sentir como é que nós vamos lá para o campo. Sabe? E chega lá, o pessoal, eles não podem colher, tá, gente? Só nós mesmos, né? Então, a gente faz um momento de música, de oração lá no campo de capim. É uma vereda muito linda. E a gente sempre vai ou no pôr do sol ou no nascer do sol. Então, assim, tem todo o contato diretamente com a natureza. E aí, a gente começa a colher, né, o capim, mostrar, porque tem a semente que tem que deixar lá no lugar. Né? E é importante que esse capim que a gente está colhendo nesse dia, a gente não pode já trabalhar com ele. Então, assim, tem que deixar uns 15 dias, que é o preparamento de cura do capim. Né? A gente coloca dentro num local assim, arejado, né, que para aí, depois dos 15 dias, a gente começa a trabalhar. E aí, o legal é que, quando a gente sai do campo de capim, a gente vai lá para a associação, para a loja, com o turista, e chega lá, ele tem a experiência de fazer uma pulseira. Essa pulseira ele vai confeccionar e ele vai levar para ele. Além dele fazer as compras, né? Então ele vai ter uma experiência de ver nós no campo colhendo e dele ver como é que nós trança e ele vai fazer. Aí eles vão dar valor ao nosso trabalho. Eles compram nossas peças sem chorar, sem pedir desconto. E assim, isso foi muito legal, porque antes o turista só passava na comunidade, eles não ficavam. Então, assim, não deixava muita renda na comunidade. Porque o nosso trabalho também não é só questão de renda, a gente faz muito por amor. Sabe? Porque a nossa história é uma história familiar, é uma história dos ancestrais, e é uma história assim, que a gente não deixou só para a gente. Então, a minha avó, Dona Miúda, ela fazia questão que a filha dela fosse levar essa benção nas outras comunidades. Então, hoje, lá o Jalapão, né, o que ele sustenta é o turismo, né, é o artesanato de capim dourado, é a subsistência dele. Então, assim, é algo que eu dou muito valor, né, é o trabalho de mão. Né, então, assim, é algo que não é só com questão de lucro, né, é questão mesmo de amor e de carinho que nós temos pelo nosso cerrado. Então, o nosso trabalho lá no Jalapão é com o cerrado, que é algo que nós amamos muito. Né? E uma das coisas que esse trabalho tem me mostrado, né, e eu gosto de passar para as pessoas,
que o nosso trabalho é um trabalho que a gente mostra para as pessoas que a gente é feliz com o simples que a gente tem. Então, assim, o capim dourado ele é um ouro, mas ele é do cerrado. Então, é algo que Deus deu para a gente e que a gente vai lá, pega, colhe na época certa, deixa a semente lá, sabe? E o nosso trabalho é abençoado por isso, porque a gente cuida do que a gente ama, né? Que é o cerrado. E para finalizar, eu vou contar um pouquinho da história. Para vocês deve estar curioso, qual foi a primeira peça, né, que vocês fizeram na comunidade, né? Aí eu sempre falo, qual foi a primeira peça? Para demonstrar que é um trabalho com muito amor, né? A minha tataravó, o que é que ela fez? Um chapéu. Ela fez um chapéu para o esposo dela. É uma demonstração de amor, né? E ele ficou todo exibido, porque ganhou um chapéu de capim dourado, primeira peça, né? E aí ele saiu nas outras comunidades, né? Chegando lá, falando, ó, o chapéu que eu ganhei de presente da minha esposa. Tipo assim, sabe? Todo mundo ficou assim. E assim, o nosso trabalho foi divulgando na região do Jalapão. Mas o nosso trabalho, não foi tanto com a questão de lucro, porque quando a gente não começou para vender o nosso trabalho. A gente era trabalho para troca. A gente trocava por coisas, por itens que nós não tínhamos na comunidade, tipo sal, né? A gente não produzia o sal. A roupa de pano, a gente não produzia. Então, coisas que nós não conseguíamos na nossa roça de toco, né? Que a gente tem roça de toco lá, né? Que é o sustento da nossa família para comer. A gente levava o capim dourado, e o carro de transporte, sabe o que era? Jumento. Naquela época, a gente tinha jumento, era uma Hilux hoje, sabe? Coisa assim de impressionar. Mas levava na cangaia as peças, certo? E é isso, pessoal. O que eu tenho para falar para vocês é que o nosso trabalho é de coração para coração. Então, o que a gente faz no Jalapão e mostra para as pessoas é uma viagem transformadora, né? E é isso. A minha família está lá para receber quem quiser conhecer mais de perto. Obrigada.